Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A OIT apresentou novas recomendações sobre segurança e saúde para a indústria têxtil. As mudanças climáticas multiplicam em 8 vezes os recordes de altas temperaturas no planeta. Sindicatos europeus exigem empregos decentes para trabalhadores de aplicativos. As trabalhadoras domésticas da América Latina se mobilizam para assegurar os seus direitos. E no editorial desta semana receberemos Jordânia Urenha, secretária de Políticas Sociais da CSA, para convidar a todas e todas para participar da primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical. El papel de la comunicación sindical y los medios alternativos. O papel da comunicação sindical e dos meios alternativos foi fundamental na ofensiva neoliberal, nos ataques aos direitos trabalhistas e às redes de proteção social, assim como na venda de empresas públicas e estatais relevantes e também contra o ataque aos golpes de Estado e à democracia. Entre outros temas, vamos debater na nossa primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical, que será realizada entre os dias 27 e 29 de outubro. As inscrições ainda estão abertas, não perca! E as mudanças climáticas multiplicam em 8 vezes os recordes de altas temperaturas do planeta. As mudanças climáticas da última década têm aumentado a frequência de temperaturas recordes em 8 vezes, de acordo com um estudo internacional liderado pela Universidade Complutense de Madrid. A pesquisa, da qual também participou o Instituto de Geociências, também estima que 1 em cada 4 novos registros de chuvas ocorridas no mesmo período sejam causadas pelas mudanças climáticas. A equipe de especialistas concluiu que o aquecimento global é o responsável direto pelo aumento da frequência de extremos de calor e de chuvas. Embora as mudanças observadas na temperatura global sejam aparentemente pequenas, acima de 0,2 graus Celsius por década, eles têm produzido um aumento desproporcional na frequência de extremos, explicou em nota o pesquisador do Departamento de Ciências da Terra e Astrofísica da Universidade Complutense de Madrid, Alexander Robinson. Sua amplitude incomum teria sido impossível sem o aquecimento global antropogênico, acrescentou. O estudo também especifica que as regiões tropicais, que incluem países com menor índice de responsabilidade pelo aquecimento global, são as mais vulneráveis a sofrer episódios extremos de temperaturas e de chuvas. E o Prêmio Nobel de Física deste ano foi otorgado a 3 pesquisadores de mudanças climáticas. O Prêmio Nobel de Física reconheceu 3 pesquisadores por suas contribuições para a compreensão dos chamados sistemas físicos complexos, um dos quais é o clima da Terra, que torna possível prever com segurança o aquecimento global. O prêmio foi dividido este ano entre Syukuro Manabe, o alemão Klaus Hasselmann e o italiano Giorgio Parisi. Os cientistas estabeleceram as bases para o conhecimento do clima na Terra e como a humanidade o influenciou. O Prêmio Nobel os reconhece por sua modelagem física do clima da Terra, quantificação da variabilidade e a previsão confiável do aquecimento global. Parisi, por sua vez, revolucionou a teoria dos materiais desordenados e dos processos aleatórios da escala atômica à planetária, disse a Real Academia Sueca de Ciências, instituição que concede o prêmio. As descobertas dos vencedores mostram que o conhecimento sobre o clima se apoia em uma base científica sólida, baseada em uma análise rigorosa de observações, destacou o presidente do Comitê Nobel de Física, Thors Hans Hansson, em entrevista coletiva. E a OIT apresentou novas recomendações sobre segurança e saúde na indústria têxtil. Mais de 60 milhões de trabalhadores em todo o mundo serão alcançados por orientações para melhorar a segurança e a saúde para o setor têxtil. Segundo Juca Takala, presidente da reunião de especialistas que aprovou o código, após 50 anos regulando, fiscalizando e promovendo a segurança e saúde ocupacional, é possível atestar
que a adoção do Código de Prática da OIT constitui um marco das indústrias têxteis, de vestuário, couro e calçados. Queremos garantir que Rana Plaza não aconteça novamente, disse o vice-presidente dos trabalhadores, Kamrul Anam, referindo-se ao colapso do prédio da fábrica de roupas de Bangladesh em 2013, que matou mais de 1.000 pessoas. E o secretariado da CSA realizou uma missão na Costa Rica. Jordânia Urenha, secretária de Políticas Sociais, e Cícero Pereira, secretário de Educação e Formação da CSA, visitaram as centrais sindicais do país. O secretariado da CSA realizou uma missão à Costa Rica esta semana. Jordânia Urenha, secretária de Políticas Sociais da CSA, e Cícero Pereira, secretário de Educação e Formação, visitaram a Confederação de Trabalhadores Renovaram, a CTRN, a Central Social Juanito Mora, CSJMP, e a Central do Movimento dos Trabalhadores da Costa Rica, a CMTC. Durante a missão, o secretariado da CSA também realizou um encontro com jovens trabalhadores da Costa Rica. Além da agenda com o movimento sindical, os secretários se reuniram com a ministra do Trabalho e Previdência Social da Costa Rica, Silva Lara, que falou sobre as políticas de gênero no mundo do trabalho. Um primeiro compromisso fundamental do Ministério tem sido enviar à Assembleia Legislativa o Convênio 190 contra a violência e o assédio em locais de trabalho. Isso é muito importante para o governo da Costa Rica, porque queremos garantir lugares de trabalho saudáveis e seguros para homens e mulheres. Temos a vantagem também de ter um grupo de mulheres parlamentares em nossa Assembleia que há vários meses já começaram a trabalhar na iniciativa de um projeto de lei para construir uma legislação adaptada ao nosso contexto para atender as mulheres que sofrem assédio nos lugares de trabalho. E o Congresso Nacional da República Dominicana aprovou a adoção do Convênio 156 da OIT. O Congresso Nacional da República Dominicana aprovou a adoção da Convenção 156 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre igualdade de tratamento dos trabalhadores remunerados com responsabilidades familiares. O Comitê Intersindical de Mulheres Trabalhadoras, a Confederação Sindical Autônoma Classista, a Confederação Nacional de Unidade Sindical e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Dominicanos saudaram a decisão do Congresso Nacional e convocaram o presidente da República, Luiz Abinader, a promulgar a lei. Também solicitaram ao ministro do Trabalho a homologação da convenção perante a OIT o mais rápido possível, como uma forma de fechar as lacunas de discriminação e desigualdade nas políticas de atenção. A Convenção 196 da OIT, adotada em Genebra, na Suíça, em 23 de junho de 1981, visa garantir a igualdade de oportunidades e tratamento para trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares, melhorando sua condição por meio de medidas que atendam às suas necessidades particulares. E os sindicatos europeus exigem empregos decentes para os trabalhadores de aplicativos. A Confederação Europeia de Sindicatos organizou um ato em frente à sede da Comissão Europeia em Bruxelas para exigir empregos decentes para trabalhadores de plataformas digitais como Uber e Deliveroo. Sindicatos e organizações de correios e motoristas europeus reuniram-se no Dia Mundial do Trabalho Decente, com o objetivo de exigir uma solução, no âmbito europeu, para a situação do trabalho autônomo forçado de trabalhadores por empresas de plataforma. Acreditamos que é urgente oferecer condições de trabalho dignas para os trabalhadores de plataformas. Por isso, pedimos que as empresas de plataformas digitais respeitem as regras, disse o representante da Confederação. Os trabalhadores entregaram as suas reivindicações à Comissão Europeia em sacos de distribuição especialmente fabricados pela Confederação Sindical, com o slogan: "Faça com que as empresas de plataforma respeitem as regras". O representante espanhol do Comitê Econômico e Social da União Europeia, José Moreno, destacou que a Espanha estabeleceu uma diretriz e tem sido vanguardista na gestão e regulação das condições, através do reconhecimento do trabalho dos trabalhadores de plataforma. Moreno destacou que, em conjunto com outros sindicatos europeus, exigem que a Comissão tome a iniciativa de propor uma diretriz que harmonize as condições de trabalho dos trabalhadores das plataformas.
A Confederação Europeia de Sindicatos observou que os sindicatos estão ganhando processos judiciais em toda a Europa para denunciar os falsos trabalhadores independentes, graças à pressão dos sindicatos. E os sindicatos franceses se mobilizam por salários dignos e melhores condições de trabalho. Os sindicatos franceses mobilizaram milhares de pessoas em 200 cidades de todo o país para protestar contra a queda nos salários e no poder de compra dos franceses e para colocar os problemas sociais no centro do debate 6 meses antes das eleições presidenciais. O líder do sindicato CGT, Philippe Martinez, garantiu que não se pode esperar pelas eleições presidenciais para aumentar os salários do país, que considerou baixos, e exigir um aumento de 20% no salário mínimo. A Frente Sindical acredita que a alta dos preços nos últimos meses está prejudicando o poder de compra dos trabalhadores. Os trabalhadores também se manifestaram contra a recente reforma do seguro-desemprego e alertaram o governo sobre o relançamento das pensões, que foi adiado devido à pandemia de Covid-19. E as trabalhadoras domésticas da América Latina se mobilizam para assegurar os seus direitos. Milhões de mulheres trabalhadoras domésticas e de cuidados aguardam uma legislação que proteja seus direitos, enquanto vários países começam a debater projetos de lei. Segundo as trabalhadoras, o tema não será resolvido somente por leis, mas também por meio de uma mudança cultural. Rafaela Pimentel, empregada doméstica e integrante do coletivo Território Doméstico, critica a precariedade e a invisibilidade desse setor, majoritariamente feminino, e apela para que o Estado possa prestar um atendimento de qualidade. Segundo ela, não temos acesso aos nossos direitos como férias, aposentadoria e somos o único setor onde não há desemprego. O pouco que temos é para a luta das trabalhadoras domésticas. De acordo com o Instituto Nacional de Mulheres do México, as mulheres dedicam quase 40 horas a mais ao cuidado por semana do que os homens. Ministras de políticas de mulheres de diferentes países ibero-americanos destacam a diferença entre homens e mulheres quando se refere à dedicação às tarefas domésticas. Na Argentina, em 2019, as mulheres cuidavam 6 horas por dia e os homens 2, enquanto para o segmento mais pobre da população, a dedicação das mulheres chega a alcançar 8 horas por dia. Essas 4 horas por dia é o tempo que nos impede de conseguir melhores empregos, trabalho formal, estudar, fazer política ou ter algo para fazer que as mulheres parecem desconhecer, explica a ministra da Mulher, Gênero e Diversidade da Argentina, Elizabeth Alcorta. As ministras ressaltam que, enquanto persistir essa desigualdade, as mulheres deverão estar juntas e organizadas. No caso das trabalhadoras domésticas, embora haja um pequeno setor de empregadores que cumprem as regras, a grande maioria conta com a própria sorte para ter o seu trabalho devidamente valorizado. E apenas 37% da população da América Latina concluiu o processo de vacinação contra o Covid-19. Apenas 37% das pessoas na América Latina e no Caribe foram totalmente vacinadas contra a Covid-19, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. Durante a última semana, cerca de 1,2 milhão de novos casos de Covid-19 foram notificados na América e 24 mil mortes relacionadas ao vírus. Continuamos a exortar os países com doses de vacina sobrando a compartilhá-las com os países da nossa região, onde podem ter um impacto que salva vidas, disse a diretora da OPAS, Clarissa Etienne, na conferência semanal da agência. Etienne destacou que na semana passada, os países da América Latina e do Caribe receberam 875 mil doses de vacinas contra o coronavírus, número considerado insuficiente para proteger a todos. Além disso, foi confirmado que a Organização Pan-Americana da Saúde fechou acordos com 3 produtores de vacinas, os laboratórios chineses Sinovac e Sinopharm, além da farmacêutica AstraZeneca. Ministros do Trabalho dos países do Mediterrâneo Ocidental realizarão um fórum sobre trabalho decente. Essa e outras notícias no próximo bloco. Os ministros do trabalho de 10 países do Mediterrâneo Ocidental realizarão um fórum de diálogo 5+5 para debater o trabalho decente e promover a formação continuada para um futuro do trabalho centrado no bem-estar das pessoas. O secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Tom Vilsack,
declarou que o governo deve oferecer um caminho de cidadania para os trabalhadores agrícolas e que os Estados Unidos devem respeito aos migrantes que cultivam e colhem as frutas e legumes que toda a população do país consome. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi sugeriu que os países do G20 dividam o custo financeiro da transição ecológica. Segundo ele, uma ação conjunta é necessária para a adaptação das atividades produtivas e para que o impacto das transformações não seja maior para as micro e pequenas empresas. E o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento busca contribuir para as eleições pacíficas em Honduras. Realmente se merecem eleições pacíficas? Os hondurenhos merecem realizar uma eleição geral, não violenta e transparente, em 28 de novembro, com maturidade e confiança do cidadão, disse o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Eles realmente merecem eleições pacíficas, que funcionem sem divergências, sem animosidade, sem apelos à violência. O que é preciso é maturidade, tanto a nível das grandes forças políticas como nas 18.400 mesas de voto, disse o representante do PNUD residente em Honduras, Richard Barate. Líderes indígenas do Chile acusam o governo contra ataque às comunidades que lutam contra o capital. O líder do grupo Mapuche, coordenadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, declarou que o governo do Chile ataca as comunidades que lutam contra o grande capital, a respeito da intenção de 2 partidos do governo buscar declarar o seu movimento como uma organização terrorista. Segundo ele, os partidos do governo buscam instalar um novo ataque contra as comunidades e organizações mais comprometidas com a defesa da luta e da disputa territorial contra o grande capital. No tratamento que existe a respeito da situação de violações de direitos humanos, esquece-se que aqui não se trata de uma questão que é entre vítimas e agressores, mas também é uma questão de caráter coletivo. Aqui, o Estado era responsável por uma política criminosa, de terror. Refiro-me especificamente aos fatos vinculados à ação de reparação, às violações dos direitos humanos durante a ditadura civil-militar, que tiveram um caráter coletivo e massivo, e que foi articulado pelo Estado. Assim, as ações não são dirigidas contra o sujeito particular que cometeu o ato de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante, mas são dirigidas contra a institucionalidade que desenvolveu esta política de terror e que se manifestou no que sabemos como esta massiva, sistemática violação generalizada dos direitos humanos. É por isso que lutamos e é por isso que somos perseguidos. E na Colômbia, uma artista plástica retrata a naturalização da violência. Uma das figuras mais proeminentes da arte contemporânea latino-americana, a colombiana Beatriz Gonçalves, interveio em 2009 nos quase 9.000 nichos do cemitério central de Bogotá, para homenagear os mortos nos conflitos armados que assolam o país. Segundo ela, uma parte da Colômbia se acostumou com a guerra e se acostumou com seus mortos. Mas também temos os desaparecidos, aqueles que não têm nome, não têm lugar. Por isso, acho que dar um lugar para fazer o luto pelos desaparecidos lhes dará tranquilidade espiritual, onde quer que eles estejam. Gonçalves propôs que o local fosse preservado em memória das milhares de almas que ali repousam, conforme a própria artista definiu. Desde o início da intervenção, e até agora, diz ela, o seu trabalho tem sido feito através de uma homenagem aos desaparecidos, dos quais existem cerca de 100.000 no país, aqueles que ninguém procurou ou que não foram encontrados. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.